Olá, olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, estamos chegando junto com você com mais um vídeo explosivo aqui nesse canal que merece o seu like, merece o seu compartilhamento. O ministro Luiz Fux acabou de pedir vista em julgamentos do 8/1 e suspendeu sim os julgamentos do 8/1. Meus queridos, essa história do pseudo-golpe, essa história desses julgamentos, isso é tão absurdo, é tão absurda essa história, que até a esquerda, a extrema esquerda do Brasil, acabou de fazer um post oficial, diga-se de passagem, tá bem? Oficial, o Partido da Causa Operária da extrema esquerda e esse partido defendendo Jair Messias Bolsonaro e foi pra cima do STF. Já eu vou falar aí das ações do ministro Luiz Fux e agora eu vou destacar para você esta postagem que está na tela, o print direto lá do Twitter do PCO, Partido da Causa Operária. Olha a defesa que o partido fez a Jair Bolsonaro e explodiu contra o STF. Abre aspas. Agora a questão é o seguinte: a luta contra o bolsonarismo. Qual é a luta contra o bolsonarismo? Nada. Eles estão fazendo um julgamento que todo mundo sabe que é uma farsa, acusando o Bolsonaro de golpe de Estado. E ainda assim, se conseguissem condenar algumas pessoas, seriam tudo que conseguiriam. De Bolsonaro a Braga Neto. E mais uns 2 ou 3, isso vai conter o crescimento do bolsonarismo? Não. A única coisa que vai acontecer é que Bolsonaro, indivíduo, não vai participar da eleição. E esse é o único objetivo deles: tirá-lo da eleição. Agora aparece o Michel Temer e o Partido da Causa Operária, a esquerda, chama ele de golpista, tá bem? O golpista mor, articulando uma frente com o Zema, Caiado, Tarcísio, Eduardo Leite e etc., para abrirem a porta do inferno e saírem todos esses que estão chamando agora de despolarização. Todo o negócio anti-bolsonarismo foi para chegar nesse ponto. Querem empurrar um candidato que não tem voto. Gente, como é horrível ter que concordar com um partido de extrema esquerda. Como eu disse para você, muito provavelmente esse texto tenha sido escrito aí, tá bem? Pelo presidente Rui Costa Pimenta, né? Que é o presidente aí do Partido da Causa Operária, tá? É ele mesmo, Rui Costa Pimenta, agora, durante a análise política da semana. Exatamente. Meus queridos, como é difícil a gente ter que concordar com um cara desse. E tudo que ele falou aqui é verdade. Eles podem até tirar o Bolsonaro da disputa de 26, mas eles não irão destruir o bolsonarismo. Você se lembra o que o Nicolas falou? Se me prenderem, vão se levantar nesse Brasil 1000 Nicolas. Se prenderem o Bolsonaro, espere! O bolsonarismo não acaba. Se tirarem Bolsonaro da disputa, não acaba o bolsonarismo. O que vai acontecer? Eles vão tirar o Bolsonaro, sabe assim? Eles vão tirar quem? Jair Messias Bolsonaro da disputa. Mas o bolsonarismo continuará firme e apoiando o indicado aqui, ó, a mão contrária, apoiando o indicado de Jair Messias Bolsonaro. Eu defendo Michele, porque Michele é Bolsonaro. Michele terá um dos maiores conselheiros ali do ladinho dela. Se ele estiver preso ou mantido inelegível, se ele estiver preso,
né? Uma vez ou outra ali eles vão conseguir se falar e ela vai receber os conselhos de Bolsonaro. Se ele não estiver preso e estiver apenas inelegível, e por esta razão teria indicado a mulher, ela vai ter ali do ladinho todos os dias. E pode ter certeza, onde ela estiver, Bolsonaro vai estar junto. Não é assim com Janjo e Janja? Onde o Janjo vai, a Janja vai atrás? No caso do Bolsonaro vai ser o contrário, né? Onde a Michelinda for, lá estará Bolsonaro junto, sendo um dos melhores conselheiros que qualquer um vai ter. O Tarcísio, que não é qualquer um que terá. O Tarcísio não vai ter um conselheiro como o Bolsonaro. Um conselheiro 24 horas, não é? Mas já a Michele, sim. Já a Michele, ela terá todo o apoio do Bolsonaro. E aí aqui o Partido da Causa Operária fez uma análise também que nós, da direita, às vezes não fazemos, tá? Eles querem colocar indicar alguém que não tem voto. Eu ainda vou falar nesse vídeo bastante coisa explosiva. Se eu fosse você, eu ficaria aqui. A gente vai entrar com tiro, porrada e bomba contra a primeira-dama, a Janja. Andou falando umas merdas aí. O PT tentou fazer uma campanha de apoio a ela e flopou, deu nada, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vou falar também sobre as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, o que está pegando as últimas atualizações a respeito disso. Mas voltando aqui, o que eles falam, o Partido da Causa Operária, é que querem empurrar a goela abaixo um nome que não tem voto. O Zema tem voto, gente, a nível Brasil? Você acha que Zema é um cara que é conhecido em todos os estados? Não, Fábio, ele foi um ótimo governador de Minas Gerais, ok. Me apresente em quais estados ele é conhecido. Não é, tá bem? Caiado tá com menos de 5 pontos nas últimas pesquisas. Por favor. Tarcísio de Freitas. A Michele tá pontuando mais do que ele. A pontuação é: Bolsonaro arrebenta com o Lula, Michele depois Tarcísio. Na Nacional tá assim, entendeu? Aí individualmente, alguns estados, acabou de sair uma pesquisa também que a gente vai falar, o Bolsonaro arrebenta o Lula, depois a Michele, depois o Tarcísio. O que tá saindo na Nacional tá se repetindo nos estados, tá? E o Bolsonaro tá bem na fita, a Michele tá bem na fita. Eu falo que o voto da Michele vai ser um voto de revolta, sabe? Aquele voto que a gente vai lá dar com orgulho. Ah, vocês não quiseram deixar o Bolsonaro, mas a gente aperta 22 do mesmo jeito. Comenta aí, por favor. Comenta, Michele. Só Michele. Porque a gente quer o Bolsonaro, né? Mas se por um acaso não for o Bolsonaro, comenta Michele. Tá bem? Michele. Vai lá, comenta Michele. Ok? Se você puder ajudar o canal com um Pix, tá aqui para você fortalecer o canal. Se não, tudo certo, a gente continua aqui com o nosso programa. Luiz Fux, explosivo! Vou contar tudo para você. Fux pede vista e suspende julgamentos do 8 de janeiro. 4 processos ficaram parados. Defesa de um dos manifestantes diz que ele perdeu a visão do olho esquerdo em virtude de catarata. Na tela, na quinta-feira, dia 22, o ministro do STF, Luiz Fux, pediu vista e suspendeu 4 julgamentos do 8 de janeiro. A sessão, que começou há 6 dias no plenário virtual, deveria ter sido encerrada na última sexta-feira. Apesar do ato de Fux, já há maioria da primeira turma pela condenação dos manifestantes Cristiane Angélica Dumont Araújo, Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, Roberto Rosendo e João Martinho de Oliveira a 14 anos de prisão. Agora, Fux terá até 90 dias para se manifestar. Os 4 réus estão sendo julgados por um colegiado composto de 5 integrantes. A primeira turma, não é? Não é a primeira vez que o juiz do STF interrompe
o veredito aos manifestantes por discordar da dosimetria das penas. No mês passado, o Fux o fez com Débora, de 39 anos, a cabeleireira Débora Santos Rodrigues, que ficou conhecida por escrever "Perdeu Mané" com batom na estátua à Justiça. O magistrado entendeu que ela deveria cumprir apenas 1 ano de cadeia, 1 ano e meio, né? Posteriormente, os demais integrantes do colegiado atribuíram crimes à mulher, que somados dão 14 anos de prisão. Um dos manifestantes em julgamento é o empresário Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, 59 anos, ex-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Verde, no Goiás. Em um vídeo gravado durante o 8 de janeiro, ele aparece enrolado em uma bandeira registrando acontecimentos. A Polícia Federal prendeu Gouveia em Rio Verde, Goiás, em 27 de janeiro de 2023, em virtude do 8 de janeiro. Pai de 2 crianças menores, 11 e 13 anos, o homem pediu à justiça gratuita tão logo foi preso. Olha isso, meus queridos. Em uma das peças da defesa, os advogados informaram ao STF que na cadeia o empresário apresentou quadro de catarata. Já perdeu a visão do olho esquerdo e com prejuízo grave da perda da visão do olho direito, com risco eminente de perda total da visão de ambos os olhos. Documentos em anexo, disse a defesa ao mencionar que o homem tem ainda colesterol alto. Cristiane, de 59 anos, é autônoma. À época em que o 8 de janeiro ocorreu, vivia em uma kitnet em São José, Santa Catarina. Conforme a defesa da mulher, ao chegar à Praça dos Três Poderes, a quebradeira já havia começado. Para fugir da bombas de efeito moral, refugiou-se no Senado, onde acabou detida também. Também o autônomo Rezendo, de 60 anos, veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para uma manifestação que achou que seria pacífica, porém acabou preso no interior do parlamento. É aquela história que nós viemos contando aqui sempre, né? Teve pessoas que entraram lá até a convite de militares. Militares viram que as bombas estavam caindo do céu, jogadas daquele helicóptero, bombas de efeito moral. Senhor, senhora, sai daí, vem aqui pra dentro, vocês vão arrumar problemas. Uma bomba dessa vai estourar na cabeça de vocês, vem aqui pra dentro. E algumas pessoas foram presas aí dentro do Palácio do Planalto por conta disso. Caiu a bomba, eles correram lá pra dentro e pau, a polícia pegou. Beleza? É completamente terrível isso. Que haja justiça nesse país. Um dia eu tenho falado que o meu sonho, embora as coisas aconteçam no país, elas são lentas, o meu sonho é um dia a gente poder olhar para tudo isso e olhar assim e dizer: a justiça foi cumprida no Brasil. A justiça foi cumprida. Esse é o meu sonho e eu espero que um dia isso aconteça, que haja justiça de verdade. Eu sei que da justiça divina nós não escaparemos, né? Quando eu falo nós todos, mas nós ainda veremos a justiça divina sobre esta nação, sobre essas autoridades. Muito bem, muito bem, muito bem. Eduardo Bolsonaro irrita ministros do STF. Me parece que o Eduardo está no caminho certo, não é? Me parece que ele está no caminho certo. Gente, comenta aqui em apoio ao Eduardo Bolsonaro. Comenta Eduardo. Eduardo, vai comentando aí. Estou com Eduardo. Estou com Eduardo. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, voltou a atrair a atenção dos ministros do STF, desta vez por buscar apoio de aliados do governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Nos bastidores do Supremo, conforme o jornal O Globo apurou, integrantes do tribunal demonstraram irritação com a iniciativa. Segundo relatos, juízes do STF afirmaram que o parlamentar age como molecagem e classificaram ainda a estratégia como uma traição ao país. Os magistrados também afirmaram que o Brasil está sob normalidade institucional. Se está sob normalidade institucional, o porquê que estão preocupados e se irritando com Eduardo Bolsonaro?
Qual o motivo dessa irritabilidade? Até o momento, o STF não anunciou nenhuma medida contra Eduardo. No entanto, ministros admitem que o cenário pode mudar a depender do avanço das acusações contra Moraes nos Estados Unidos da América. Então quer dizer que se os Estados Unidos sancionar de vez Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro pode pagar a conta aqui no Brasil? Ai, 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 hein? A tensão aumentou depois que o secretário de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, anunciou que Moraes pode ser alvo de sanções por restringir a liberdade, as liberdades constitucionais. O Marco Rubio tem sido um crítico contundente das ações do ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, ele afirmou que há uma grande possibilidade de que o governo dos Estados Unidos imponha sanções contra o juiz do STF, com base na Lei Global Magnitsky, que permite penalidade a autoridades estrangeiras envolvidas em corrupção ou violações graves de direitos humanos. Aqui no Brasil, o deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, que comanda a bancada petista na Câmara, apresentou um pedido de prisão à Procuradoria-Geral da República, pediu que o órgão avalie a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. No início de 2025, Lindenberg Faria já havia tentado impedir a saída do parlamentar do país, solicitando a retenção de seu passaporte. O portal Metrópolis, embora seja um portal aí que nós da direita estamos sempre de olho, buscando informações, os caras têm acesso, tá? Os caras têm acesso privilegiado, tá bem? Eles têm acesso privilegiado, mas não é um portal de direita, não é um portal conservador, tá? Não são um portal conservador, mas eles têm defendido, defendido não, né? Eles têm dado a devida atenção e fazendo várias reportagens em cima desse assunto de sancionar Alexandre de Moraes. Aqui eu estava me baseando na reportagem da Revista Oeste, desse dia 24 de maio, tá bem? E aqui vou entrar na reportagem do portal Metrópolis. Trump e Moraes. Entenda quais são os impactos efetivos de uma punição. Eu vou destacar para você agora no nosso programa. Só relembrando, né? Os ministros estão chateadinhos com o Eduardo Bolsonaro. Comenta, fora Xandão. Comenta Fora Xandão aqui no canal, deixa o comentário, isso ajuda o programa. Comenta Fora Xandão, chegou até aqui, resistiu os primeiros minutos do programa, comenta Fora Xandão, beleza? Comenta Fora Xandão aqui, meus amores. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou na última quarta-feira, dia 21, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, pode ser alvo de sanções norte-americanas com base na Lei Global Magnitsky. Alexandre de Moraes tem sido alvo de uma ofensiva de autoridades dos Estados Unidos que o acusam de promover censura por meio de ordens judiciais no Brasil, e em solo norte-americano. Entre as consequências das sanções dessa lei estão a perda de bens e a proibição de entrada nos Estados Unidos da América. Para entender o possível impacto da aplicação da lei a Moraes, o portal Metrópolis conversou com 3 especialistas. Brasil tem soberania. Moraes é acusado por parlamentares norte-americanos alinhados a Trump de praticar censura ao pedir o banimento de determinados perfis em redes sociais. Por exemplo,
e de, portanto, ferir a liberdade de expressão. Para Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, o ministro do STF toma decisões baseadas na Constituição Federal e o Brasil tem soberania para impedir sanções, para impor sanções a pessoas físicas e empresas. Tá, vamos para frente. O Brasil tem soberania para impor sanções e penalidades a pessoas de alguma forma que tenham relação com o país, como empresas que atuam em território nacional, mesmo que de forma digital, e pessoas físicas, sejam brasileiras ou estrangeiras, que atuem, trabalhem, residem ou tenham qualquer vínculo com o Estado brasileiro, sempre dentro dos limites da legislação. Olha, tem limites. Tá bem? Segundo Almeida, Moraes atua conforme a legislação. Por isso, não faz sentido ser acusado de violar os direitos humanos quando ele aplica a lei compatível com o cargo que exerce, o de ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual o efeito teria a lei Magnitsky para punir Moraes? O professor e doutor do curso de Direito do Centro Universitário Uniceplec, ou CEPLAC, Fernando de Magalhães Furlan, explicou que a lei Magnitsky possibilita ao Executivo dos Estados Unidos a negativa de visto, o congelamento de ativos, são bens e valores nos Estados Unidos, e eventualmente a impossibilidade de utilizar o sistema financeiro dos Estados Unidos. Não conseguiria fazer uma transferência internacional a indivíduos ou empresas que sistematicamente cometem atos contra os direitos humanos ou corrupção. Dentro de sua soberania, os Estados Unidos podem justificadamente adotar medidas contra quem eles quiserem que atuem contra os direitos humanos ou a favor de corrupção. Nenhum efeito sobre Moraes seria sentido aqui no Brasil, resumiu Furlan. Prestou atenção? Prestou atenção? Não é ataque à soberania. Vamos para frente. Caso a lei seja aplicada ao ministro do STF, eventuais bens e contas de Moraes nos Estados Unidos podem ser congelados. Para Fernando Sayeg, advogado especialista em Direito do Comércio Internacional, os efeitos da punição fora do território norte-americano dependeria da adesão de instituições financeiras e governos estrangeiros a medidas. Pode acontecer de empresas no Brasil, tá, que tem sede nos Estados Unidos. Aí é pau. Cortou, acabou. As bandeiras de cartões, vocês sabem que são todas internacionais, né? Pois é. Ou seja, é possível que o ministro seja punido não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países fora do Brasil. Os especialistas destacam que a defesa do ministro provavelmente envolverá contratação de advogado dos Estados Unidos para questionar a aplicação da lei. Fernando Sayeg revela que as sanções impostas pela lei Magnitsky têm consequências práticas severas para indivíduos e também entidades atingidas. Ao terem seus bens congelados sob jurisdição americana, os alvos da ordem de acesso em conta bancária, propriedade, os alvos perdem, tá bem, gente? Refazendo aqui. Ao terem seus bens congelados sob jurisdição americana, os alvos perdem acesso às contas bancárias, propriedade e investimento nos Estados Unidos, além de serem automaticamente excluídos de qualquer operação que envolva o sistema financeiro do país. Na prática, isso pode significar o bloqueio de atividades em dólares mesmo fora do território americano, além do bloqueio de cartões de crédito que são de bandeiras do país. Lembra que eu estava falando? É o que explicou o advogado. E aqui no Brasil, a maioria dos cartões são dos Estados Unidos da América, né? Essas bandeiras que você vê nos cartões de crédito são a maioria de lá. Segundo o especialista, além da perda patrimonial, as pessoas passam a ser proibidas de entrarem nos Estados Unidos, o que afeta diretamente diplomatas, empresários e líderes políticos.
Empresas e cidadãos americanos também ficam legalmente impedidos de negociar com essas pessoas ou instituições, o que isola os alvos comercial e politicamente. Em muitos casos, bancos internacionais e parceiros comerciais optam por encerrar vínculos, temendo sanções secundárias ou danos à reputação, disse então aí a Fernanda. Advogada especialista em direito do comércio internacional, ressalta que no ambiente digital os efeitos são igualmente severos. Empresas de tecnologia com sede nos Estados Unidos, como o Google, podem ser obrigadas a suspender ou encerrar contas pessoais e institucionais de punidos. Isso inclui o bloqueio de acesso a serviços como Gmail, Google Drive, YouTube e o Google Play, mesmo que utilizados no Brasil ou em outros países. Ele pode, gente, ser proibido de usar Netflix. Sabe aquele aplicativo que você aluga casa? De repente o ministro quer passar o final de semana, digamos, em Campos do Jordão, quer ir para uma praia no Rio de Janeiro, até em São Paulo, ele tem casa na capital. Ele quer ir para o litoral paulista, digamos, ele vá para Caraguatatuba, Ilhabela. Ele não poderá usar o aplicativo aí chamado Airbnb. É claro que tem maneiras de burlar, né? Ele pode usar a conta do filho, ele pode usar uma conta de empregados, da família, enfim. Onde a lei foi aplicada? Fernando Sayegh, Fernanda, gente, tô chamando de Fernando o tempo todo, me perdoe, tá bom, Fernanda? Fernanda Sayegh relembra que a lei inicialmente direcionada à Rússia foi uma resposta aos crimes contra Sergei Magnitsky, um advogado russo que morreu enquanto estava preso no país. A regra também foi utilizada para sancionar autoridades chinesas envolvidas em violações dos direitos humanos, como perseguição aos uigures no Xinjiang. Segundo a advogada, a lei foi estendida a mais nações, incluindo Nicarágua, Turquia, Hong Kong e outros países acusados de perseguição a opositores ou violações dos direitos humanos. E o nosso querido Eduardo Bolsonaro disparou isso daqui, ó. Space Liberdade, dando destaque para você. Urgente. Faltam 2 semanas e 4 dias, ou menos, para Trump aplicar sanções contra Moraes. Segundo a fala de Eduardo Bolsonaro, no dia 22 de maio, ao Metrópolis, está todo mundo precificando que já vai sair a sanção. Só acho que 2 ou 3 semanas é muito tempo, vai sair antes. Segundo o Dr. Jeffrey Chiquini, excelentíssimo advogado do estado do Paraná, está defendendo um dos Kid Pretos aí acusados de golpe de estado no STF, ele falou que um passarinho verde contou para ele que o visto do ministro já catimbou. Tá catimbado, né? Diz que já foi. Chegou até aqui, comenta Chiquini, tá bem? Que é o nome do advogado aí, é especialista, homem muito sério, está ganhando notoriedade. Até acho que ele deveria ser senador pelo estado do Paraná, ou deputado federal, tá bem? Ou deputado federal. Não é ataque à nossa soberania, gente. Os Estados Unidos da América decidem quem entra ou quem sai lá dos Estados Unidos, não é? Ao não receber Alexandre de Moraes, essa esquerda maldita quer vender a narrativa de que os Estados Unidos estariam interferindo na nossa soberania. Não vai interferir. O Brasil vai continuar sendo uma soberania. Estados Unidos também é soberano. Como diz o ministro Alexandre de Moraes, o Brasil deixou de ser colônia, não sei quanto tempo aí,
não me recordo, o Brasil deixou de ser colônia. Realmente, nós não vamos nos tornar uma colônia e nem seremos uma colônia. Mas é fato, meus queridos, que a bomba vai explodir contra o ministro Alexandre de Moraes. E a esquerda está vendendo essa narrativa. Eduardo Bolsonaro está reagindo aí ao vídeo com o Cacai. Lembra do advogado? Eu acho que é o Cacai, né? Se eu não estou enganado, é o Cacai. Vamos ouvir aqui. Há sim uma ofensa à soberania nacional, há uma interferência no Supremo Tribunal Federal, um país independente como o Brasil, ter uma interferência de um país autoritário, com cunho fascista, que é o governo Trump. Eu queria saber onde é que estava o Cacai com essa opinião tão nobre, falando em soberania, quando o ministro Barroso, dizendo que quando presidiu o TSE, solicitou interferência dos Estados Unidos no Brasil. Eu queria saber onde é que estava o Cacai quando Alexandre de Moraes estava expedindo ordens de prisão contra cidadãos americanos com base em tweets que eles deram dentro do território americano. Onde é que estava o Cacai quando Alexandre de Moraes chutava para fora do Brasil o X, uma empresa norte-americana, sem seguir o devido processo legal ou respeitar o marco civil da internet, inclusive congelando contas da Starlink, empresa que não estava dentro do conflito com o X? Onde é que estava ele quando Jason Miller foi detido 3 horas, pelo menos, no aeroporto de Brasília por conta de um discurso que ele deu amando, o Moraes mandou as suas policiais federais a detê-lo no aeroporto. Então os abusos são numerosos, muito maiores do que esses. E agora chegou a hora do Alexandre de Moraes, cada vez mais perto, de prestar satisfação, prestar conta dos seus abusos, que se no Brasil ele manda, nos Estados Unidos ele não tem qualquer ingerência. Não se trata de soberania nacional. Trata-se de direitos humanos e jurisdição. Não pode Alexandre de Moraes achar que os Estados Unidos é quintal do STF. E rapaz, explodiu, hein? Tiro, porrada e bomba, parabéns aí o nosso querido Eduardo Bolsonaro, que foi pra cima do ministro Alexandre de Moraes. Ô gente, olha só o que explodiu aqui, tá bem? Direto eu vou trazer isso daqui pra vocês. Eu vou trazer sempre, mas sempre. O Marcel Van Hatten, ele foi à loucura, né? Ele foi à loucura. Presta atenção aqui, ó. Depois de toda essa situação, como eu disse pra você, a esquerda quer vender a narrativa de que os Estados Unidos estaria invadindo a nossa competência, não é? E o que acontece? Aqui, ó. Olha só como esse menino foi sagaz, como ele foi irônico. Foram pedir socorro pro papai Lula. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Vão cancelar nossos cartões de crédito, Lula! Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF. Lula, papai Lula, nos salve! É isso que nós estamos vendo agora acontecer. O Supremo Tribunal Federal de joelhos, senhor presidente, desesperado com a possibilidade do Donald Trump botar uma sançãozinha nos seus cartões de créditozinhos, suas contas bancárias, suas comprinhas no Shopee e as outras tantas coisas que fazem com o dinheiro que ganham os seus familiares nos processos no judiciário. O tempo deles está chegando ao fim, senhor presidente. Foram pedir socorro pro papai Lula. Ai, meus queridos. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Pode passar 5 anos, eu vou continuar lembrando desse vídeo. Obviamente, esse assunto está em alta, né? Nós estaremos destacando sempre esse assunto pra você que está sintonizado, ligado aqui no nosso canal, nos acompanhando. É tiro, porrada e bomba, meu amor. É tiro, porrada e bomba. Tá? Foi muito legal aí, você vê o sabor de vitória, você vê assim o sabor que tá bem? Esse cheirinho de vitória, tá bem? Aí contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá? Porque o que vem por aí, meus queridos, vai ser motivo de humilhação. E quantas famílias humilhadas, quantas famílias que teve seus entes queridos que morreram. Nós já temos aí uns 7 ou 8, né, que já passaram desta para melhor, aí com que teve, né,
a perda de suas vidas, alguns em até consequência disto, tá? Alguns em consequência. Um dos últimos aí, o cara trabalhava, tinha o emprego dele, ganhava bem, para sustentar a família depois da tornozeleira eletrônica, foi fazer um trabalho numa fazenda. Por que ele foi trabalhar nessa fazenda? Por conta de Alexandre de Moraes. Aí chegou lá, foi, sei lá, pegar uma fruta na árvore, caiu e morreu. Olha só, minha gente. Olha só. O que fica para a família? Tristeza, saudades, né? O homem poderia estar lá no seu antigo emprego, trabalhando, defendendo o pão de cada dia, e graças a uma condenação, gente. Ô, gente, eu me dói o coração, de verdade, ao saber que uma pessoa como a Débora, a única prova que os ministros têm é que ela escreveu Perdeu Mané numa estátua. Organização criminosa armada. Débora pagou com o dinheiro dela, ela não teve uma organização criminosa, ela não se uniu. O que você entende por organização criminosa? PCC, não é? CV, gangue isso, gangue aquilo, uma organização quando se juntam, uma turma, para poder fazer qualquer ato ilícito, não é? E a Débora, o que ela estava fazendo? Estava em Brasília, escreveu Perdeu Mané e nem foi. Mas aí ela escreveu, né? Mas qual a pena dela? A pena dela, 1 ano e meio, é o que defendeu Luiz Fux, que cancelou esses julgamentos. Chegou até aqui, comenta liberdade para Débora. Eu sei, você quer liberdade para todo mundo, a gente vai gritar anistia. Mas nesse momento do vídeo que eu estou falando da Débora, você comenta liberdade para Débora. Liberdade para Débora, gente. Comente liberdade para Débora, tá? Liberdade para Débora. Então o que acontece? Nessa situação, né, como eu estava falando, a Débora, ela escreveu a pedido de alguém. Alguém falou assim, escreve aqui pra mim que a minha letra é feia, escreve Perdeu Mané. Ela pegou o batom e escreveu Perdeu Mané, tá? É claro, o que crime é esse? Isso é um crime. É um crime ambiental. É um crime ambiental. Deterioração de patrimônio público tombado. É um crime ambiental. 1 ano e meio de prisão. 1 ano e meio ninguém fica na cadeia. Tá? O Luiz Fux defendeu que ela deveria ter essa condenação. E ele foi contundente. A única prova que nós temos é que ela esteve em Brasília e escreveu Perdeu Mané. Não temos prova de ação criminosa, de golpe de Estado, de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Tá? Eu até não sabia que o Estado Democrático de Direito é uma estátua, tá? Uma estátua na frente do STF. Tá? A deusa da lei. Eu não sabia que era aquela estátua, tá bem? Que é o Estado. Ai, meus queridos, para você que está ligado aqui comigo, nos acompanhando, vamos dando sequência aqui na nossa programação. Olha só, após embate com Moraes, Aldo Rebelo dispara críticas ao STF. Na tela do Abordo Notícias. Após virar notícias por discutir com o ministro Alexandre de Moraes e ser ameaçado de prisão no STF, na sexta-feira, dia 23, Aldo Rebelo iniciou o sábado, dia 24, trazendo publicações nas redes sociais em crítica contra a corte e seus ministros. Rebelo é ex-ministro da Defesa do governo de Dilma Rousseff, foi ministro no primeiro governo de Lula, do PT, e militou no PCdoB por 4 décadas. Mas recentemente tem se aliado ao grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ele depois, na ação que apura suposta trama golpista, como testemunha de defesa do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha sob Bolsonaro. O ex-ministro de Dilma publicou neste sábado um vídeo em que acusa o STF de exceder suas funções ao decidir escolha de ministros e delegados ao supostamente estar legislando. O Supremo foi naturalmente tomado por gesto de arbitrar.
tem tomado gosto por arbitrar. Há disputas dentro do legislativo, afirmou Rebelo, em um dos vídeos que publicou no Instagram. O homem foi pra cima, viu? Em uma das publicações, ele ainda relembrou o período em que esteve na presidência da Câmara dos Deputados, posto que ocupou de 2005 a 2007. É uma situação quase sem limite. Qual a função do Legislativo se o Supremo legisla? Questionou. Aldo Rebelo e o ministro Alexandre de Moraes tiveram uma discussão acalorada durante depoimentos ao STF na sexta-feira, dia 23. Rebelo depôs como testemunha da defesa de Garnier no âmbito da ação penal que trata da suposta trama golpista. Eu acho legal esse suposta, né? Eu acho legal esse suposta. Sabe por quê? Porque até esses dias eles estavam tratando como tentativa de golpe, trama golpista, é o que eles estavam tratando aí. Agora, tá? Eu não sei o que está mudando aí nesse país, mas eles já estão aí trazendo uma fala diferente, né? Uma fala que é de suposta tentativa de golpe, não é? Suposta tentativa de golpe. Eu não preparei esse vídeo direitinho aqui para vocês, tá bem? Vou pegar de última hora aqui, deixa eu só tentar posicionar aqui a tela para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Eu acho que eu consigo ajeitar aqui rapidinho. Enquanto isso, você comenta, não houve golpe, tá bem? Não houve golpe. Eu gosto de ter vocês interagindo o tempo todo aqui comigo. Se inscreva no nosso canal, não perca as nossas lives ao vivo, né? Se já é live, é ao vivo, desculpe, tá bem? Mas não perca o meu programa em live às 23 horas, beleza? Ao vivo com você às 23 horas. Vamos ouvir. Anomalia na relação entre os poderes. Não estou falando das pessoas físicas, estou falando dos ministros do Estado brasileiro, do Tribunal Constitucional da nação brasileira. É disso que se trata. Essa noção de que todos os poderes estão subordinados à Constituição, menos o Supremo, ou pior do que isso, de que os outros poderes estão subordinados ao Supremo. Não, todos, inclusive o Supremo, estão subordinados à Constituição, porque o Supremo legisla, o Supremo decide atribuições do Executivo. Quem pode ser ministro decidiu com a presidente Dilma que o Lula não podia ser ministro, com o presidente Temer e a deputada Cristiane Brasil não podia ser ministro, e com o presidente Bolsonaro que o delegado não podia assumir porque não havia nenhuma acusação formal, processo administrativo que justificasse o veto ao delegado. Havia a ideia de que ele era amigo da família. O presidente da República poderia muito bem, se quisesse, devolver o ofício e dizer assim: olha, estou impossibilitado de cumprir, porque a atribuição é minha, a Constituição me dá a atribuição de nomear meu ministro. Posso atender? Eu vou ferir a Constituição se fizer isso. Deixa pra lá. O cara tá puto, né? Vou falar aqui, o cara tá nervoso. Eu não tô falando puto de outra coisa, não. Tô falando que o cara tá louco, trilouco aí, pirado. E partiu pra cima, meus queridos. E partiu pra cima. Tá? É tiro, porrada e bomba. Tá aí, tudo que ele falou é verdade. O STF tá legislando aqui no Brasil. Daqui a pouco não faz mais sentido nós termos aí um Congresso Nacional. Os caras também estão de joelhos, né? Os caras também estão de joelhos. O próximo assunto já está na tela, a gente vai correr aqui para ver se dá tempo, tá bom? De trazer tudo para você. Lula assume que quer importar censura chinesa. Corremos o grande risco de o atual governo adotar um modelo de controle da internet inspirado em países com regimes de partido único. Gente, o Lula, ele tem pressa, ele sabe, primeiro, que ele está correndo o grande risco de não ser reeleito. Ele está com o pé na cova. Me desculpe você que passou dos 80, mas você sabe. Você está fazendo hora extra, me desculpe, eu quero que você viva 120.
Ou mais, se possível. Mas tu sabe, tu tá fazendo hora extra. E o Lula sabe que está fazendo hora extra, tá? O Lula sabe que já tá fazendo hora extra. E o que que acontece nessa situação? O homem quer correr, tá bem? Correr para implantar o socialismo. Eles não contavam com Bolsonaro, eles acharam que iriam ganhar a eleição em 2018, eles não contavam com o impeachment, que eles chamam de golpe, tá? Eles gostam de chamar elementos da Constituição de golpe, tá? Eles não contavam que seriam impeachmentados, que 2018 aí não ganhariam eleição, não contavam com uma lava-jato para explodir tudo. E o Lula tem pressa, ele quer censurar. Inclusive a mulher dele defendendo é um nojo, minha gente. É um nojo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A mulher dele defendendo censura no Brasil. Vocês não têm noção. E defendendo até, porque lá aprende, né? Ela falando como se fosse a melhor coisa do mundo. Não, em alguns casos tem até prisão. Esses dias eu vi uma menina se matou porque ela foi, acusada, foi quase que torturada pelos amiguinhos pela internet. Não era pessoalmente, não, era pela internet. Você sabe quantas ofensas você recebe? Você sabe quantas provocações? Ô, gente, vou fazer um adendo aqui na fala do Lula. Vocês sabem que quem espalhou as conversas e mentiras foi um portal a qual o Lula apoia. Foi o Choquei, que disseminou um monte de informação falsa da menina. Vou relembrar o caso rapidinho para você. A menina foi acusada de ter tido ali um relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. Não tenho nada contra isso, né? Nada contra. Mas ela não teve. E o que o Lula tá falando é verdade. Mas não foi a direita que fez isso. Foi portal que ele apoia. Eu não acredito, porque ele não lembra, né? Ele esquece das coisas. Vamos lá. Quantas ofensas você recebe? Você sabe quantas provocações você recebe? E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. É importante que a gente comece a cuidar do povo brasileiro com um pouco mais de carinho. O país que nós queremos é um país de gente que estuda, de gente que produz, de gente que respeita, de gente que ama, de gente que tem fraternidade e solidariedade. É esse país que eu quero construir para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos. Ninguém quer criar um país de mentira. Portanto, eu quero que vocês saibam, as pessoas que estão nesse país, nós só temos uma missão: cuidar de vocês. Ô, mentiroso do Satanás! Que é isso, gente? Meu Deus do céu! O país que eu quero construir. Quando é que o Lula vai construir esse país? Fala pra mim. Ele não construiu nos 2 primeiros mandatos. Ele não construiu com 2 mandatos da Dilma. 1,5. Ele vai construir, não construiu com 2 anos e meio. Ele vai construir quando? Ele já tá caindo pra eleição, né? Futuro. Que loucura, meu. Parece que a conta não fecha, né? Não fecha a conta. É sempre no futuro, pensando em construir. Vai construir o quê, ô doido? Vai construir quando? Janja Sá em defesa de modelo de censura da China. A primeira-dama elogiou o modelo de controles das redes sociais do país asiático. Olha aí o que a Gastanja, a esbanja, ela está fazendo, né? Totalmente dissimulada. Não é isso?
ela voltou a se envolver em polêmicas internacional durante entrevista ao jornal A Folha de São Paulo na sexta-feira, dia 23. Ela defendeu o modelo de censura e o controle das redes sociais usado na China. Eu te falei aqui. Eu te falei. O que ela disse? O que ela disse? Pois é. Lá até prende. Não quer usar o da Nicarágua, não? Lá eles até matam. Não quer, não? Usar o da Venezuela? Lá eles até matam as pessoas. Ela fala numa naturalidade. Sabe? Lá eles até prendem as pessoas. Criança tem a certa idade e horário. Eles até prendem as pessoas. Quem se lembra na China, na época do Covid, o governo entrando nas casas, vídeos aí, ó, nas redes, fazendo exame retal na pessoa. Vocês se lembram disso? Pega a pessoa, coloca ela numa posição que eu não vou falar o nome, e vai lá no orifício e... Você é louco, meu. A força, tá? Vai. É uma maravilha, não é? PL Mulher diz que fala de Janja sobre Michele é mais um devaneio. Nota a imprensa pelo partido é breve. A avaliação indica a ausência de novidade diante da postura não ortodoxa da primeira-dama. Ela diz que a Michele que ela faz o próprio cabelo, arruma a própria roupa, porque é isso, aquilo, e a Michele leva um cabeleireiro junto, um maquiador. Ai, meus queridos, eu vou falar um negócio pra você, tá bem? Também aí já é partir pra baixaria também, né? Minha gente, olha o que flopou aqui, ó. Olha o que flopou, meus amores. Eu vou destacar pra você. Campanha do PT. Estou com Janja, flopa nas redes sociais. Afundou, hein? Afundou, meus amores. Na noite deste sábado, dia 24, a hashtag teve menos de 100 postagens no Instagram e ficou fora dos trend toppings do X, com menos de 30 mil visualizações. A campanha tenta conter a repercussão negativa da fala de Janja, vazada à imprensa como uma gafe por produzir constrangimento na reunião com autoridades estrangeiras. Segundo o PT, a primeira-dama tem se posicionado com firmeza por um ambiente digital mais seguro e especialmente para mulheres e crianças e adolescentes. Tentaram, gente, dar uma lacrada. Tentaram, tá bem? E pensa no constrangimento. Pensa no constrangimento. Você sabe qual é o problema? A esquerda, ela é desorganizada, ela é estranha, esquisita, não sabe usar a rede social, eles são analógicos, eles gostam de gastar milhões de dinheiro comprando mídia no rádio, onde algo do rádio custa 50, para o governo é vendido por 250. Eu falo isso que eu trabalhei a vida toda no rádio. Na televisão é do mesmo jeito. E aí não posso falar de televisão a nível nacional, tá bem? Mas eu sei que tabela do governo é diferente do comércio local, é bem diferente, tá? O governo, quando anuncia no rádio, eles colocam as inserções lá em cima, e pronto, falei, tá? Não falei nome nenhum de emissora, de nada, não tô acusando ninguém. Michele Bolsonaro, ó, ganharia de Lula em Mato Grosso, diz Paraná Pesquisas. Tá? Ela resolveu partir para cima da Michele. Comentário anterior, tá? E a Michele tá tão ruim, Janja, tão ruim, que ela ganha do seu marido. Não adianta você querer atacar a Michele, ela ganha do seu marido. Olha aí, Michele e Bolsonaro ganhariam de Lula em Mato Grosso, diz Paraná Pesquisas. O petista empataria com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Tá fraca a Michele, né?
Tá fraca. Chegou até aqui, comenta fora Janja. O Nicolas, comenta, gente, fora Janja, para que eu possa saber que você chegou até aqui com quantos minutos de vídeo? 55 minutos de vídeo. Fora Janja. Nicolas critica a campanha do PT favorável a Janja nas redes sociais. Chamou de imbecil. Obviamente, uma imbecilidade. Tá bem? Olha aqui. Força Janja. Estou com Janja. Ah, vai cagar, meu. Estou com Janja. Eles ficam tentando emplacar o nome dela. Mas não dá certo. Tá bem? Não dá certo. Olha aí, meus queridos. Olha isso daqui, ó. Homem é condenado por chamar bolsonaristas de terroristas. Professor também usou o termo como delinquentes e golpistas. E ele foi condenado aqui há quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Um professor de Itatiba, São Paulo, eu tenho ouvinte em Itatiba, identificado como Luciano Rigolo, foi condenado na última quarta-feira a 1 ano e 4 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto. A sentença de primeira instância se refere a publicações feitas por ele nas redes sociais. Tá vendo, né? É isso daqui, olha pra mim, que eu defendo. Você vê a esquerda tentando buscar todo tipo de ladainha para poder censurar as pessoas. Olha a lei foi condenada. A gente sabe que não fica condenada, a gente sabe que não fica preso. 1 ano e 4 meses e 20 dias não fica preso. Aí o que acontece? É isso que eu defendo. Tá bem? É isso que eu defendo. Você tá doido, gordinho? O que você tá defendendo? Primeiro que esse cara tava atacando bolsonaristas e chamando de terroristas. Você que fica com essa conversa fiada aí, você toma jeito. Tá bem? Você toma jeito. E você também que fica xingando Lula, xingando o ministro, você se cuida. Tá bem? Você se cuida. Porque de repente você pode achar que a tua rede social é insignificante, é pequenininha. Uma hora você faz um vídeo, faz uma postagem, ela alcança milhões de pessoas e você vai ter o desprazer de ter um ministro e a Polícia Federal na sua cola. Tá bem? Nesse caso aqui, eu defendo. Sabe por quê? Tanto para a esquerda, para a direita, procure a lei, o que a lei já tem. Usou a rede social, xingou, ofendeu, se sentiu ofendido, humilhado, vai procurar a lei. Olha aí, dispositivo da lei sendo usado contra alguém que proferiu nomes aí a bolsonaristas, gente da direita, gente conservador. É isso que eu defendo. Não censurar os posts dele. Tá bem? Não censurar. Ah, tá ofendendo? Peraí, nós temos leis para isso. Nós temos lei. Não adianta você achar que a internet é um mundo sem lei. O Brasil tem lei para punir as pessoas. Calúnia, difamação, tudo isso. Aí eu defendo. Porque o caminho é esse, é o caminho da lei. Nós já temos lei para isso. Dispositivos aí no nosso Código Penal, ok? Gente, você chegou até aqui, comenta ajuda. Finalzinho do programa, quase 1 hora aí de programa, comenta ajuda. Colabore com o nosso trabalho, faça um Pix 11 952 75 3898. Tem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal também. E se você está vendo na televisão, aponte a sua câmera para cá. QR Code está aqui. Beleza? Obrigado, abraço do Fábio Rodrigues, esse gordinho que vos fala. Se der, comenta e ajuda para fortalecer o nosso canal. Beleza? Um ótimo dia para você. Excelente final de semana, excelente domingo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus negócios. Compartilhe, mande em 10 grupos esse vídeo, pelo menos em 10 grupos. Ajude aí, por favor.